agora eu te convido para chegar para cá, para o cantinho que é o coração aqui do nosso programa, que é a nossa cozinha. Vamos falar da nossa receita de hoje? Olha, a receita de hoje vai ser um arroz de forno, lindo, saboroso, aquele que quando você puxa faz a liga do queijo, para você aproveitar aí o seu arroz que ficou esquecido na geladeira no final de semana. Só que como já me pediram aqui pelo Instagram, pelo Facebook, eu vou aproveitar que a gente está falando de arroz para te dar umas dicas de como fazer um arroz soltinho, daquele assim que você come com os olhos também no seu dia a dia. Pode ser? Vamos combinar assim então? Olha, então vem para cá, que para isso eu já coloquei aqui uma água para ferver. É muito importante a gente já colocar uma água quentinha, uma água fervendo no arroz para que ele não solte tanto amido, porque nem sempre o arroz, ele é aquele assim que vem já, a gente chama selado, né? Às vezes quando o arroz branco, principalmente, é muito novo, ele solta muito amido e faz ele ficar assim, unidos venceremos, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. Vou aquecer aqui a minha panela para preparar o arroz nessa nossa primeira parte da receita. Depois eu venho para te ensinar o arroz de forno, combinado? Que tanto você pode fazer com arroz novinho quanto com arroz que ficou lá na sua geladeira. Olha, para fazer um arroz soltinho, eu começo aqui colocando um pouco de azeite ou óleo, você vai usar aí o da sua preferência, tá? E aí fica do seu gosto também se você passa uma cebola ou uma cebola e um alho. O alho sempre vai trazer muito sabor, pelo menos o alho tem que ter aqui no seu arroz. Vou aquecer minha panela e vou colocar para refogar primeiro o alho. Enquanto esse alho aquece, vou te falar o que eu vou usar, só o arroz mesmo. E aí a medida de arroz você vai usar o dobro em água, tá? Aqui eu tô usando o nosso arroz branco. Aproximadamente 1,5 xícaras. E aqui eu tenho 3 xícaras de água. Legal você colocar sempre o dobro. E aí vou te dar dicas de como deixar esse arroz soltinho e dar aquela amolecida caso ele fique assim um pouco mais al dente. Ó, meu alho já está refogando. Aqui eu posso acrescentar a cebola também, tá? Vou acrescentar o meu arroz. Tem gente que lava o arroz ali, não é verdade? Quando você lava o arroz, deixa eu te dar uma dica. Pega aquela água do arroz, que você lavou ali o arroz, e pode colocar nas suas plantinhas. Tem várias dicas sobre isso, dizendo que essa água do arroz é muito importante e leva vários nutrientes para as suas plantinhas aí, se você for dar uma olhada nas plantas. Aqui eu dou aquela refogada no arroz e aí vou te dar outra dica. Você gosta de arroz com cenoura? Rala a cenoura e coloca nesse momento aqui, tá? Porque nessa refogada vai tirar um pouco da água da cenoura, mesmo ela estando ralada, porque ela tem uma parte, ela é bem hidratada ali, né? E vai dar um pouco de cor pro arroz, vai transferir a cor laranja da sua cenoura para cá pro arroz. Aqui eu refogo por alguns minutos esse arroz e vou colocar água fervente. Vamos cobrir esse arroz de água fervente, tá? Na sua casa, você deixa refogando aqui cerca de 2 minutos e aí o fogo, você dá aquela maneirada. Fogo mais para baixo do que para médio, tá? Para não ter o risco do seu arroz dar aquela queimadinha já nessa refogada. Olha, o arroz, ele vai ficando, deixa eu puxar aqui, conforme você vai refogando, ele vai ficando com uma aparência mais branquinha, assim, mais sequinha, mais crocante, tá vendo? Quando ele começar a alcançar esse ponto, aí você já pode acrescentar a água. Não coloquei sal ainda, tá? O sal não precisa dar essa refogada aqui. Apaguei meu fogo, o fogo da água. Deixo para apagar bem no momento em que eu vou acrescentar. Cuidado, porque essa água pode pular para fora, né? Respingar. E aí dou um tempinho e continuo. 3 xícaras de água aqui. Vou mexer agora para desgrudar aqui os grãos de arroz que ficaram nas laterais e no fundo da panela, tá? Eu estou preparando aqui o arroz branco. Se for outro tipo de arroz, exige mais tempo de cozimento. Ó, soltei ele aqui, coloquei a minha água e vou acrescentar o sal. Nesse ponto eu acrescento o sal. Só cuidado, tá? Você não tem que deixar essa água aqui ficar no ponto que você quer o arroz, não. Ela tem que ficar para menos salgada, porque na hora que ela reduzir, é claro que a concentração de sal vai ficar maior. Então colocamos o sal aqui.
E aí, nesse momento, vou parar de mexer o meu arroz, não posso mais mexer, para ele justamente evitar de virar aquele unidos venceremos que a gente fala. Vou aumentar a temperatura do fogo para média e vou deixar assim, tá? Não tampo o meu arroz. Vou deixar até reduzir para ficar na altura do arroz, combinado? Já já eu volto para te dar mais dicas sobre o cozimento desse arroz, mas agora a gente vai falar da diferença. Você sabia que tem inclusive diferença no tempo de cozimento do tipo do arroz? Você já reparou, né? Que no mercado tem vários tipos de arroz. É o que eu te conto agora nas nossas dicas da culinária do dia. Um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo é ele, o arroz. Ele é a base da alimentação de muita gente. E se você é daquelas pessoas que não abre mão de comer um arrozinho no seu dia a dia, saiba que existem diferentes tipos disponíveis para consumo. Olha que coisa boa! Você pode variar no seu dia a dia. Eu separei aqui 5 tipos diferentes. Dá uma olhada. Tem o arroz branco, também conhecido como arroz polido. Gente, esse é o tipo mais tradicional de arroz consumido em todo o mundo. Neste caso, o grão passa por um processo assim de remoção da casca para deixá-lo completamente branquinho e mais fácil para cozinhar. Vamos para o próximo tipo? Tem o arroz parborizado. É um tipo de cereal que chega ao consumidor já pré-cozido. Você sabia? Eu não sabia disso, descobri há pouco tempo. Ele passa por um processo hidrotérmico, que consiste em cozinhar o grão com a casca. E o arroz parborizado é mais nutritivo que o arroz branco. Tem o arroz integral. Olha, esse arroz, ao contrário do polido, é um cereal que não passa pelo processo tradicional de remoção da casca. Isso significa que, além de mais nutrientes na sua composição, ele também conta com uma concentração maior de fibras nas suas porções. Tem o arroz negro, esse arroz é bem diferente, não é não? É um cereal de sabor marcante, único. E o arroz negro, também chamado de arroz selvagem, é um poderoso alimento rico em proteínas, em minerais e fibras também, sendo considerado ainda mais nutritivo, olha que interessante, que o arroz integral. Entretanto, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, não é? O seu cozimento é ainda maior por conta da sua casca, que é mais resistente. Ou seja, ele vai passar mais tempo cozinhando no fogo, viu, meu povo? Tem o arroz arbóreo também, que é o famoso arroz para risotos. O arbóreo conta com grãos menores e mais rechonchudos, mais gordinhos. Eles são recheados de amido, que garantem a deliciosa cremosidade do prato tipicamente italiano. O arroz arbóreo é igual ao arroz branco, mas ele conta com uma capacidade maior de absorver o tempero das receitas e deixar os seus pratos assim bem mais saborosos. Gostou das nossas dicas? Então vamos continuar acompanhando a nossa receita do dia. Olha o meu seu arroz aqui no fogo. Lembra que eu te passei aí algumas dicas para o seu arroz nunca mais ser unidos venceremos? Vou te mostrar aqui, ó, tem bastante líquido. Não posso mexer nesse momento, tá? Não vale mexer a panela não, senão aí desanda tudo. O que você vai fazer? Você vai esperar secar. Quando essa água ficar no nível do seu arroz, você vai fazer, sabe o quê? Você vai assim, ó, deixar a panela semi-tampada, tá? Deixa aqui uma parte, tá vendo? Aberta para sair o vapor. Vai deixar a sua panela semi-tampada até o arroz secar. E aí, outra dica, para você não mexer o arroz, você só vai aqui, ó, e abre um buraquinho quando ele estiver quase seco para ver se tem água no fundo. Tem água no fundo, deixa lá. Secou a água do fundo, você apaga o fogo da sua panela e vai cobrir completamente o seu arroz, tá? Deixar por 5 minutinhos e aí pronto. Ele já vai estar preparadinho para você saborear com a sua família quentinho. Vou te dar uma outra dica. Eu adoro o gostinho de azeite. Então, nesse momento que eu destampo, que ele já está no ponto, às vezes eu coloco um pouquinho de azeite de oliva por dentro e dou uma mexida, porque aí sobe aquele aroma delicioso e ainda faz bem para a saúde. Não é uma ótima ideia? Então, pronto. Vou deixar nosso arroz aqui cozinhando, nosso arroz branco. No segundo momento aqui do nosso
programa, eu venho com o arroz de forno. E aí, já vou te passar agora a receita do nosso arroz de forno que eu vou preparar daqui a pouco. Então, já tira a foto da sua telinha e já anota os ingredientes. Para preparar esse arroz de forno, você vai precisar de 3 xícaras de chá de arroz cozido, um copo de requeijão cremoso, um sachê de azeitona, uma lata de ervilha, uma lata de milho, meia cenoura, 2 peitos de frango, 200 gramas de presunto, 300 gramas de queijo mussarela, 2 caixas de creme de leite, um sachê de molho de tomate, orégano a gosto e pimenta do reino a gosto. Você pode aproveitar ali o arroz que você já tem na sua geladeira. Isso mesmo. O arroz que ficou ali esquecido do final de semana, não tem problema. Pode ser aquele arroz que você estava pensando, ninguém vai mais querer esse arroz, não. Vou tentar aqui ajustar ele pra gente, não desperdiçar e utilizar durante a semana. Mas eu tenho uma ideia maravilhosa para você, que é transformar esse arroz que está esquecido na geladeira num arroz de forno. Peraí, antes de te ensinar o arroz de forno, eu aqui, há uns momentos antes, te dei algumas dicas de como fazer aquele arroz soltinho no seu dia a dia, né? Para nunca mais seu arroz ficar assim, unidos venceremos. O nosso arroz, inclusive, já cozinhou aqui, tá bem soltinho. Gente, tá cheirando a alho, que eu te falei, né? Que no meu arroz não pode faltar alho. Às vezes eu revezo ali com alho e cebola. Aí lembra que eu te falei que a gente tinha que abrir o arroz assim, ó, e não ter mais água dentro, ó. Não tem mais água? Não. Aí eu peguei, ele estava semi-tampado, né? Tampei por 5 minutinhos, tá? E já tá aqui o meu arroz. Nesse momento aqui, ó, ele já pode ser servido. Ó como ficou soltinho. E aqui, se eu quiser ainda dar um sabor, posso misturar aqui uma salsa antes de levar pra mesa, ou posso jogar simplesmente um pouquinho de azeite de oliva por cima, porque aí não vai mais pro fogo, vai com todos os nutrientes do azeite de oliva. Prontinho. Seu arroz solto, solto e nunca mais unidos venceremos. Agora vem pra cá, que eu vou te contar o que a gente vai precisar para esse arroz de forno. Primeiro a gente vai usar um peito de frango ou algum frango que de repente você tem aí na sua geladeira. Aqui eu cozinhei um pouco de frango e tá aqui, ó, o franguinho. Eu tenho 2 alternativas para soltar esse frango, para desfiar esse frango, né? Tanto eu posso pegar assim um garfinho, ó, e ir desfiando ele, né? Como eu posso fazer como algumas pessoas fazem, bater ele no liquidificador. Deixa eu ver se o nosso aqui tá com a cartilagem, porque o ideal é você tirar aqui a cartilagem que fica no peito de frango, que muitas vezes, quando a gente leva para cozinhar, a gente leva com a cartilagem. Tá sem a cartilagem? Vou fazer um teste agora. Vamos tentar bater no liquidificador? Tem muita gente que diz que dá super certo, para quem não tem ali o processador em casa. Opa, deixa eu colocar aqui a tampinha do liquidificador e a gente vai tentar fazer esse arroz, esse frango, no liquidificador, como as pessoas fazem, igual no processador. Vai depender de liquidificador para liquidificador, tá? Alguns batem mais facilmente, outros não. E se o seu frango tiver ali, ó, prontinho. Gente, não deu nem tempo de filmar. Olha só, já soltou e já desfiamos. Como é isso tão rápido assim, Mica? Olha aqui, vou mostrar o resultado para você, tá? Puxar ele aqui, pronto, gente, ó. Eu gosto que fique desfiado assim, mais grosseiramente. Se você bater muito, vai ficar aquele desfiado bem pozinho, assim, bem pequenininho, que é ideal para gente colocar no recheio, por exemplo, da coxinha, quando a gente faz em casa. Olha, tá aqui o frango desfiadinho. Mal liguei o liquidificador, liguei no 2, tá? Não foi nem no pulsar. E ele já ficou prontinho, prontinho aí. Agora, vou preparar aqui o nosso arroz ao forno. Vem pra cá, deixa eu tirar aqui esse liquidificador, só para ganhar mais espaço aqui e você acompanhar o preparo. Prontinho? Vamos lá preparar o nosso arroz de forno. Vou precisar de um bowl, porque nada aqui vai mais pro fogo, tá? Não tem mais isso, não. Agora eu só vou fazer a minha mistura aqui. Eu vou começar pelo líquido. Vou aqui com o meu creme de leite. E aí, se por acaso não tiver um dos ingredientes, você sabe, né? Você pode aí, na sua casa, improvisar com o que você tem. O importante é que tenha uma mistura mais líquida. Aqui eu estou usando como mais líquido o creme de leite e eu quero que esse arroz de forno fique com uma corzinha, que ele não fique muito branco. Por isso, eu vou utilizar aqui o molho de tomate também. Vou colocar logo o molho de tomate para misturar logo esses ingredientes aqui. Para aí sim eu misturar ali o nosso frango, o milho, a azeitona.
que aí evita de pegar só numa parte. Prontinho, misturei. Eu gosto de começar assim, ó. Vou colocar a azeitona, porque a azeitona aqui nesse molho já vai me dar mais sabor. Principalmente quando ela fica aqui no líquido. Ela já começa a soltar o sabor e aí eu vou fazendo a minha mistura de sabores aqui. O que você tem de temperinho seco na sua casa? Tem gente que tem salsa desidratada, que a gente compra baratinho, de 1 e pouco pacotinho, né? Tem gente que só tem o orégano, não tem problema. Se você tem uma misturinha chamada ervas, pode colocar também, que são várias ervas misturadas. Tem inclusive manjericão, orégano. Eu encontrei o manjericão também assim de pó. Acho que custou 2 e pouco, gente. E foi maravilhoso. Eu vou colocar aqui no meio ele, tá? Pronto. Ele já vai hidratando e soltando também o perfume e o sabor. E aí vamos para os nossos ingredientes. Milho de latinha de conserva mesmo, viu? Tudo bem fácil. Porque afinal de contas, principalmente quando o arroz sobra do final de semana, a gente não tá com muita paciência, né? De já começar a semana passando horas e horas ali no fogão, preparando receita, preparando comida. Porque mesmo a gente gosta de ter assim um momento mais folgado, uma receita mais fácil. Olha, coloquei aqui a ervilha, vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. E um pouquinho de sal, tá? Bem pouquinho, porque o meu frango ali já tem sal. E também aqui eu já tenho sal na minha azeitona. Só que a minha cenoura, que eu estou usando a cenoura ralada, ela tem um gosto mais adocicado. Por isso que eu estou usando um pouquinho de sal aqui nesse molho. Para ele não puxar muito para o doce. Vamos aqui com a cenoura ralada no ralo grosso. Aquele lado grosso do ralo. Para ralar bem mais fácil e rápido. Tenho aqui requeijão. Deixa eu afastar para cá para ficar mais fácil para vocês verem. Tenho o presunto e o queijo. Se eu tirar aqui, nesse momento eu tenho 2 alternativas, tá? Eu posso pegar esse presunto, colocar ele dentro da minha misturinha aqui. Cortar em cubos ou em pedaços ou rasgar mesmo se eu só tiver o presunto assim. O que eu vou fazer em fatias? Posso colocar ele aqui dentro para dar esse sabor ou posso fazer outra coisa também, que é usar como recheio do meu arroz de forno. Vamos fazer diferente nesse? Vamos usar no meio do recheio? Então pronto, tá preparado aqui? Não, ainda falta mais um sabor. Olha o sabor que eu vou colocar aqui, é o requeijão, gente. Mas só desse jeito aqui, já estava bonito, não estava? Prontinho. Vou pegar um ingrediente aqui na geladeira, tá? Só um minutinho. Pra cá, pra nossa geladeira. Gente, vou fazer melhor. Sabe o que eu vou fazer? Vou usar o nosso arroz, que já está pronto aqui na panela. Vamos usar esse? Eu vou usar o da geladeira, mas vou fazer melhor e vou usar esse daqui. Vou acrescentando o arroz aqui e vou misturando. Eu não posso deixar ficar muito seco, tá? Porque eu quero que ele vá molhadinho pro forno. Para aí sim, no forno, na hora que ele cozinhar um pouco, ele vai dar uma secada, mas não muito. Então vamos acrescentando. Olha o nosso arroz como ficou soltinho, que a gente preparou aqui. Maravilhoso, né? Mais um pouquinho. Pronto, tá ótimo. Já te passo os ingredientes aí, tá? Para você que chegou agora, a gente está preparando um arroz de forno simples, fácil, prático, para você preparar na sua casa. Às vezes até aquele prato para você receber os amigos ou preparar para o jantar, aí para sua família ou mesmo para o almoço. Você já pode deixar prontinho para receber a sua família. Quando você tem um compromisso de manhã e aí você precisa deixar uma comida bem adiantada, sim, esse é um ótimo prato. Pegar o nosso refratário e agora vou fazer um fundo dessa mistura aqui, tá? Vou espalhar no fundo. Nossa misturinha de arroz com milho. Com tudo que você precisa já aqui, um monte de sabor para dar a cara nova aí para o seu arroz de forno. Vou deixar uma parte para colocar por cima, tá? Venho aqui, faço uma caminha. Depois da caminha, eu venho para o meu presunto e para o meu queijo. Te falei, né? Esse presunto tanto pode estar ali no meio, né? Cortado
grosseiramente para dar sabor, como pode vir aqui, ó, no recheio, tá? Vou colocar aqui assim, o presunto na caminha. E depois o nosso queijo. Pra dar aquela liga, aquele puxa, né? Quando você for comer, quando você tirar do forno. Prontinho aqui. E agora, vamos colocar uma camadinha de queijo aqui no meio para ele derreter. E outra camadinha eu vou jogar por cima para ele ficar com aquela carinha de gratinado, pegar cor ali. Tirando aqui. Gente, está tão prático agora a gente comprar esses queijos que vêm com esse plástico, né? Porque dura mais tempo na nossa geladeira, principalmente nessa época do calor. A gente que tem criança em casa, o que acontece? Criança vai lá nesse calor, toda hora abrindo a geladeira. Então, esses produtos mais perecíveis, o ideal é a gente colocar no cantinho lá no final, para não estragar. E o queijo, mesmo a gente tomando cuidado, ele fica com uma durabilidade menor, né? Opa, colou aqui na minha luva. E eu acho super prático. Todas as marcas, às vezes, até as mais baratas também, já estão vindo neste formato de sair assim, ó, com o plástico, para você utilizar o seu queijo e o restante ficar protegido aqui. Prontinho. Puxar aqui mais um. Ok. Já te passar os ingredientes novamente, tá? Olha, aqui na luz do estúdio ele começa a já se derreter, se dissolver. Prontinho, fiz uma caminha, posso colocar o restante da minha mistura de arroz para ir para o forno. De recheio, você pode usar o que você quiser. Eu estou sugerindo a gente dividir para ficar com puxa, mas até mesmo se eu fizer aqui só essa mistura do arroz com o frango e com os outros ingredientes e colocar aqui, já fica bom. Outra questão, né? Você pode misturar o seu franguinho desfiado ali nessa mistura aqui. Ou, vou te mostrar o que eu vou fazer aqui. Para ir ficando diferente, porque você começa a fazer um prato muitas vezes, aí você começa a ir inventando uma forma diferente de você apresentar ele. Ó, trouxe ele aqui. Vou colocar bastante, porque aí preenche a nossa forma. Ok. Prontinho. Vem cá que eu vou fazer uma coisa. Olha só o que eu vou fazer. Vou pegar o meu franguinho, vou colocar aqui por cima, fazer uma caminha. E aí, para esse franguinho não ficar seco, eu vou jogar, sabe o quê? Aqui por cima, queijo para derreter, para já vir tudo derretido na boca. Prontinho aqui. Olha. Esse franguinho eu temperei, ali pode ser com um tablete de tempero, quando ele for para o fogo para cozinhar. Ou se for o frango também, que você já tiver na geladeira, que você aproveitou do fim de semana ou do churrascão, o frango era assado, aí você dá uma refogadinha, porque o frango assado fica mais sequinho, né? Se o frango você tiver utilizado um peito de frango e levado para cozimento ali na panela de pressão, não precisa porque ele fica bem molhadinho, gente. Ele já vai aderir aqui a esse queijo. Prontinho. E agora a gente faz a cobertura com o queijo. Nádia, chega pra cá. Vem pra cá pra nossa cozinha. É bom que você já me dá uma força aqui, né? Já tô pedindo e já vem ajuda. Olha, venho aqui. O que eu posso ajudar? Olha, viu? Você sabe fazer arroz soltinho? Agora eu aprendi. Porque é difícil, às vezes, gente, difícil. pra pessoa começar. Tem muita gente que diz, Mica, ali na internet, no Instagram, o meu arroz não ficou soltinho, o que eu faço? Aí veio a dica inteira aqui. Depende muito de arroz para arroz, né? Aqui um pouquinho do queijo. Eu gosto de arroz integral e aí ele é mais difícil, assim, pra quem tá começando, leva um tempo maior de cozimento. Nem todas as pessoas conseguem acertar, viu? Tem gente que faz o arroz integral já ali, direto na panela de pressão para ganhar mais tempo, né? Eu fazia o meu na panela de pressão. Uma dica de 5 minutos do arroz integral na panela de pressão. Você coloca com todos os temperos com a água, 5 minutos de barulhinho, aí você apaga e deixa até sair toda a pressão. Posso confessar uma coisa? Ah. Eu tenho pavor de panela de pressão. Mas muita gente tem medo, né, de panela de pressão, porque a gente ouve tantas histórias. Não, do lado da minha casa aconteceu uma situação e aí... O que ia acontecendo? Pegando fogo na minha casa. Foi aquela confusão ali. Na tudo por sua conta de uma casa? panela. Sua casa ia sendo atingida, é isso? Ia sendo atingida, porque as casas são bem pertinho uma da outra, né?
Vamos fazer o seguinte, olha, para o forno são cerca de 30 a 40 minutos. Deixa eu te passar os ingredientes para você que perdeu aí o início da receita, perdeu o momento em que eu passei os ingredientes para você de casa. Para você preparar um arroz de forno, você vai precisar de 3 xícaras de arroz cozido, 1 copo de requeijão cremoso. Vou pedir para a Nádia passar para mim. Passa, Nádia, os ingredientes. 1 sachê de azeitona, 1 lata de ervilha e 1 lata de milho. Meia cenoura, 2 peitos de frango, 200 gramas de presunto, 300 gramas de queijo, mussarela, 2 caixas de creme de leite, 1 sachê de molho de tomate, orégano a gosto, pimenta do reino também a gosto. Pronto, fácil, fácil. Olha, eu vou preencher aqui o nosso frango com um pouquinho mais de queijo por cima, antes dele ir pro forno. Porque eu sou generosa, eu larguei queijo. Se você comprar Quem aquele não ama queijo em queijo, né? pedaço, você pode também fazer, sabe o quê? Você rala no ralo grosso, que vai dar super certo para você jogar por cima. Tem um queijinho ralado? Pode colocar também. Ó, já vou colocando aqui o queijo e aí já vou levar para o forno por cerca de 30 a 40 minutos, tá? Prontinho. Vamos lá? Nádia, você abre para mim? Pô, tá pesadão. Olha, essa receita aqui, por exemplo, gente, é um almoço ou um jantar para umas... Pode abrir mais. Para umas 7 ou 8 pessoas, ó. Bem servido. Vai para o forno, vamos esperar ali gratinar e derreter tudo. E agora a gente vem para cá para pegar o nosso prato ali para poder servir a Nádia. Prontinho. Deixa eu colocar aqui. Chegou o momento da gente experimentar essa receita. E aí, olha, depois que você tira do forno, o que você pode fazer? Você pode colocar por cima um tomatinho. Não coloca na hora de ir pro forno, porque senão ele vai murchar, não vai ficar bonito. Aí você coloca um verdinho por cima aqui, a gente colocou uma salsa. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Mas eu acho que vou precisar da colher. Deixa eu pegar a colher aqui para servir. E o cheiro é maravilhoso. Oi? O cheiro é maravilhoso. E fica essa camada assim que a gente ama, né, Mica? Mas tostadinho de queijo, quase Que é o não sai, de tão tostadinho? gostoso que ele é. Ai, ai, ai. Aqui, pra Nádia. Olha que lindo, que ficou bem cremoso, ó. E aí você nem pensa que esse arroz pode ser aquele arroz que ficou lá na sua geladeira e que ia ficar difícil para você reaproveitar, né? Vou cortando logo aqui, porque ele tá tão cremoso, olha, que vai saindo. Já vai se derretendo. Olha, o frango, que tanto pode estar no meio do seu recheio, como por cima ou no meio mesmo, como o recheio, se você não tiver o queijo, o presunto pro recheio. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia!